Bem-vindos ao episódio número 8. No último episódio falámos de vulcanologia e hoje vamos falar de sismologia. Um sismo não é mais do que um movimento vibratório da superfície terrestre que tem origem numa libertação de energia por parte do planeta Terra. A sismologia, assunto do vídeo de hoje, é a área da geologia que se dedica ao estudo dos sismos. Existem dois tipos de sismos: microsismos, que libertam pouca energia e são menos intensos, e macrosismos, que libertam muita energia e são mais intensos. Um sismo pode ter origem em ação humana, que resulta num sismo artificial, natureza, que é um sismo natural, movimento das placas tectónicas, sismo tectónico, erupção vulcânica, sismo vulcânico, e o colapso ou desabamento, que é um sismo de colapso. Os sismos mais vulgares são os tectónicos e os vulcânicos. Os vulcânicos são provocados pela acumulação de gases dentro da chaminé vulcânica ou então de pressões resultantes dos movimentos do magma ao ascender à superfície. Já os tectónicos resultam da acumulação de tensões que são provocadas por movimentos tectónicos. Estes movimentos podem dar origem a três tipos de forças: compressivas, distensivas e de cisalhamento. Uma falha é uma ruptura dos materiais e acontece devido ao facto de a energia acumulada ter ultrapassado o limite de elasticidade do material. Dependendo do tipo de forças que originou a falha, o sentido da deslocação será diferente. A teoria do ressalto elástico, que foi enunciada em 1911 por Harry Fielding Reid, serve para explicar a origem dos sismos, tendo como base a atuação de forças. Segundo esta teoria, para ocorrer um sismo tectónico tem que se verificar duas condições. A primeira, tem de existir algum tipo de movimento ou força no material que cria tensão. E a segunda, esse material deve ceder por fratura. As forças tectónicas que incidem sobre as rochas da crosta produzem movimentos bastante lentos e em sentidos contrários, ao longo do plano de uma falha. Estes movimentos criam deformações nas rochas e tensão. Se esta tensão ultrapassar o limite de resistência das rochas, ou seja, o seu limite de elasticidade, então isto provoca um movimento brusco dos blocos da falha e ocorre o ressalto elástico que dá nome à teoria. Neste ressalto, há libertação de energia e ondas elásticas. Os sismos têm origem num ponto chamado hipocentro, ou foco sísmico. Dependendo da profundidade do hipocentro, o sismo pode ser classificado como superficial, intermédio ou profundo. Hipocentro é diferente de epicentro, que é o ponto da superfície terrestre onde as ondas sísmicas chegam primeiro, e situa-se verticalmente em relação ao hipocentro, por cima, por assim dizer. Aqui é onde se tende a verificar maior intensidade sísmica. A distância entre o hipo e o epicentro dá-se o nome de profundidade focal. Se por acaso o epicentro de um sismo for no mar, ocorre um tsunami. Antes de um sismo ocorrer, têm lugar os abalos premonitórios ou preliminares, que são pequenos sismos que antecedem o principal. Depois de um sismo ocorrer, têm lugar as réplicas, também de menor intensidade, que resultam do reajuste dos materiais que sofreram ruptura. As ondas sísmicas dividem-se em dois grupos: as ondas superficiais, longas ou ondas L, e as ondas profundas ou volumétricas, que podem ser S ou P. As ondas superficiais têm grande amplitude e apenas se propagam à superfície, como o nome indica, causando danos aos edifícios. Já as ondas profundas propagam-se apenas em profundidade e quando chegam à superfície dão origem às ondas superficiais. As ondas sísmicas mudam o seu comportamento consoante os materiais que atravessam. As ondas P, também conhecidas por ondas longitudinais ou primárias, são as mais rápidas, deslocam-se paralelamente à direção de propagação e propagam-se através de sólidos, gases e líquidos. As ondas S, também conhecidas por ondas secundárias,
são mais lentas que as ondas P, deslocam-se perpendicularmente à direção de propagação, provocam mudanças de forma nos materiais e propagam-se através de sólidos, mas não de líquidos. E as ondas L, também conhecidas por ondas longas ou superficiais, são as mais lentas, propagam-se através de sólidos e líquidos e só à superfície, e são as mais destrutivas. Os sismógrafos são os aparelhos que servem para registar os movimentos causados pelas ondas sísmicas. Os registros obtidos chamam-se sismogramas. Os estragos que um sismo causa dependem da sua magnitude, que é a energia libertada no hipocentro quando ocorre a ruptura dos materiais, e é avaliada através da escala de Richter, que vai de 0 a 10. Esta escala é quantitativa, refere-se a quantidade. Aberta, o valor mais alto é o do sismo com mais magnitude e pode mudar se ocorrer um maior ainda, e é logarítmica. Já a avaliação dos estragos e vítimas em si provocados por um sismo é feita através da escala de Mercalli modificada, que agora tem o nome de escala macrosísmica europeia. Esta escala é qualitativa, por isso é subjetiva, e oscila entre os graus 1 e 12 e é fechada. A intensidade de um sismo permite-nos traçar a chamada carta de isocistas. Uma isocista, diferente de exorcista, ok? É uma linha curva que mostra as regiões que o sismo afetou com a mesma intensidade. O ponto com maior intensidade sísmica será o mais próximo do epicentro. A distância epicentral é a distância que vai do epicentro à estação sismológica e pode ser medida em quilómetros ou em ângulo epicentral, que é o ângulo formado por um raio terrestre que passe pelo epicentro e outro que passe pela estação sismológica. Os sismos podem ser classificados como sismos locais, distância epicentral menor que 150 km, sismos próximos, menor do que 1000 km, ou sismos distantes, maior do que 1000 km. E nós podemos encontrar graficamente o epicentro de um sismo, sendo que para isso precisamos das distâncias epicentrais de pelo menos 3 estações sismográficas. Tal como nos vulcões, os sismos podem ser interplacas, quando ocorrem nos limites entre placas tectónicas e são os mais comuns, ou intraplacas, quando ocorrem dentro das placas. Os sismos com maior magnitude ocorrem nos limites convergentes. Os sismos são fenómenos que tendem a causar muitos estragos e vítimas. Tal como nos vulcões, outra vez, ainda não é possível prever com 100% de certezas quando um sismo vai ocorrer. No entanto, já é possível ter uma ideia do risco. A previsão sísmica consiste na observação de dados e alterações geológicas, como por exemplo, alterações no campo magnético, alterações no comportamento dos animais, sucessivos microsismos, mudanças na densidade das rochas. Sendo que a previsão ainda não é eficaz, o melhor que podemos fazer é apostar na prevenção. Mais vale prevenir do que remediar. Remediar um sismo pode ser bastante chato. A prevenção sísmica faz-se através de estudos geológicos dos diferentes terrenos, na aposta em construções parasísmicas, ou seja, mais resistentes a sismos, e na educação da população. É importante que todos saibamos o que fazer no caso de um sismo. Provavelmente já houve uma simulação de sismos na tua escola. Vamos falar mais um pouco de ondas sísmicas e do seu comportamento. A análise deste assunto permitiu-nos perceber que a propagação das ondas sísmicas é feita seguindo uma trajetória curva, e isto significa que estas são sucessivamente desviadas, refratadas ou refletidas, o que mostra que atravessam diversos materiais de diferentes composições. Regra geral, a velocidade das ondas aumenta quanto maior for a profundidade. Quando verificamos uma grande alteração no comportamento das ondas sísmicas, podemos deduzir que estas atravessaram materiais diferentes. Ao fazer isto, estas delimitam uma superfície de descontinuidade. Se uma onda percorrer sempre o mesmo meio, é uma onda direta. Se percorrer mais do que um, é uma onda refratada. Se uma onda sofrer reflexão e superfícies de descontinuidade, é uma onda refletida.
existem 3 descontinuidades que deves conhecer, e todas com um nome lindo. A descontinuidade de Mohorovičić, que separa a crosta e o manto. A descontinuidade de Gutenberg, que separa o manto do núcleo externo. E a descontinuidade de Wiechert-Lehmann, que separa o núcleo externo do interno. Por fim, vamos falar de um conceito chamado zona de sombra, que é uma área do planeta onde não se registra a presença de ondas sísmicas. Por exemplo, entre os 103 graus e os 142 graus de distância epicentral, não se registra a chegada de ondas P. Assim, dizemos que aqui há uma zona de sombra para as ondas P. Da mesma forma, não se registra a chegada de ondas S depois dos 103 graus de distância epicentral. E é isto. Espero que tenhas gostado. Vemo-nos no episódio número 9. Até já!